comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Ainda dentro do tema de milagres, hoje vamos falar sobre a cura do servo de um centurião. E é um texto que tem muito a nos ensinar. Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. A Bíblia diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez louvamos o teu nome nesta noite. Entramos em tua santa, gloriosa, poderosa presença para pedir que o Senhor venha falando conosco através da tua palavra. Senhor, venha de encontro às nossas necessidades nesta noite. Venha mudando decretos, Pai. Venha liberando palavras sobre nós de vitória, porque a tua presença é real em nosso meio. E eu creio que essa noite é noite de milagres. Que o teu Espírito Santo venha nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém? Queridos, qual é o seu nível de fé? É uma pergunta, talvez que você não tenha uma resposta neste momento. Se eu perguntar a você, se eu perguntar a mim, qual é o meu nível de fé? Qual é o seu nível de fé? Porque às vezes nós achamos que pelo fato de estarmos na casa do Senhor, sempre congregados, ouvindo a palavra, que o nosso nível de fé está igual o celular carregado, 100% de bateria. Mas sabe quando você tira da carga e assim que você entra na sua condução, ou que você coloca os pés no portão de casa, já vai para 99, já vai para 98, já vai para 97, e muitas vezes sem você usar, não é assim? A nossa fé é a mesma coisa. Nós saímos da igreja com a bateria carregada, 100%. Nós acabamos de orar no nosso devocional, bateria carregada, 100%. Mas é levantada a oração, é sair da igreja que essa bateria começa a diminuir. Por causa das lutas, por causa das oposições, por causa das dificuldades. Amém. Mas encontramos nesse texto um homem que não fazia parte do povo de Israel, mas que possuía mais fé do que os judeus. Será que hoje o seu nível de fé pode surpreender o Senhor Jesus, fazer com que Jesus venha se admirar de você? Porque você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto onde Jesus fica admirado com a fé de alguém. Nenhum judeu, nenhum fariseu, nenhum discípulo, nenhum apóstolo fez com que Jesus ficasse admirado da sua fé. Porque esse homem, o centurião, que não é um nome, mas um cargo, e nós vamos falar um pouquinho aí na frente, ele entendia de autoridade. Ele ouviu falar de Jesus e sabia o poder que ele tinha. Nós, muitas vezes, por estarmos muito próximos a Jesus, não entendemos de autoridade. Não cremos no poder que ele tem. Pelo contrário, estamos numa era onde as pessoas dão ordem a Jesus.
Estamos numa era onde as pessoas falam, eu ordeno, eu determino, eu declaro, e muitas vezes apoiado que a palavra tem poder, então aquilo que eu declarar vai acontecer. Não é assim, irmãos. Nós temos que estudar o contexto da Bíblia quando nós entendemos que a palavra tem poder. Sabe por que a palavra tem poder? Não é porque ela é mágica, não. É porque a fé vem pelo ouvir. Então o que você tem ouvido, o que você tem declarado, vai encher o teu coração de fé. Às vezes nós estamos um pouco místicos e pensamos, eu vou ficar curado e essa palavra vai trazer algum poder sobre a minha vida. Não, você precisa entender que quando você declara isso, é a tua fé sendo ativada. E quando você declara maldição, é a tua fé sendo negligenciada. Aquele homem surpreendeu Jesus. Tamanha a sua fé. Ele acreditava no poder da palavra de Jesus. Amém. Repita comigo. Ele acreditava no poder da palavra de Jesus. Será que nós estamos nesse nível? Quem tem a palavra de Jesus aí? Você tem a sua Bíblia? A minha tem que levantar, cuidado que ela despenca, irmãos. Então tem que levantar segurando tudo. Você tem a palavra de Deus? Diga assim, essa é a minha Bíblia. Ela é poderosa para mudar a minha história. Você tem noção do que é isso? Ou você está esperando um anjo vir do céu, te tocar, um fogo descer, alguém ver uma bola de fogo neste lugar? É esta palavra que tem o poder de mudar a nossa história. Lucas 7, versículo 1, a Bíblia diz, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou aonde? Em Cafarnaum. Cafarnaum foi o centro das atividades de Jesus na Galileia. Então Jesus, ele tinha uma base, um quartel-general, que era Cafarnaum. A Galileia era uma região composta por 10 cidades, pelas quais Jesus andou pregando o evangelho, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Se você for lá comigo, deixa marcadinho Lucas 7, vai em Mateus 4, 23, para você ter a dimensão do que acontecia ali na região da Galileia. Mateus capítulo 4. Ele estava emocionado, achei que ele não ia ver, não, mas ele está ligado. Não pode faltar. Ai, não pode, agora ele acrescentou aí, não pode faltar. Mateus capítulo 4, versículo 23, vamos ler juntos? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, nós podemos começar a compreender que o centurião, como atuava na região da Galileia, ele ouviu acerca da fama de Jesus. Ele ouviu o poder que tinha Jesus. E ele entendia que a palavra de Jesus tinha o mesmo poder que a presença dele. Nós muitas vezes não cremos assim, irmãos. A Bíblia fica jogada em nossa casa. Ler a Bíblia tem se tornado um fardo. Cada vez mais as pessoas estão acessando os aplicativos de devocionais por falta de tempo, porque é mais rápido, porque eu aproveito para ir ouvindo na condução. As pessoas não querem mais perder tempo. Acham que ler a Bíblia, fazer devocional é perda de tempo. Mas não é. O melhor momento do seu dia é quando você pega a sua Bíblia e deixa Jesus falar com você. Esse é o melhor momento do seu dia. Porque às vezes nós usamos aplicativos e falamos, não deixa eu ouvir não, enquanto eu vou para o trabalho, eu vou ouvindo. Meu irmão, minha irmã, como as pessoas antigamente conseguiam também pegar ônibus, trem, van, sem celular, sem aplicativos, sem Uber, sem tantas coisas que facilitam, sem iFood, e elas sempre, os crentes primitivos sempre fizeram os seus devocionais, as suas orações longas, demoradas, investimentos de oração. Mas hoje nós queremos tudo muito rápido, até a oração está rápida. O pensamento está acelerado. Nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor, das primeiras obras, como Jesus falou à igreja lá em Apocalipse. Amém. Orar não pode ser um fardo. Ouvir as palavras de Jesus não podem ser um fardo. Este homem entendia isso. Ele ouvia o que Jesus fazia na Galileia. 10 cidades alcançadas pelo poder de Jesus, mas em especial Cafarnaum. Porque Jesus ficava em Cafarnaum, onde era a casa de Pedro. Então Jesus se hospedava ali.
Alguns evangelistas dizem que a casa de Jesus era em Cafarnaum. Porque entendemos que Pedro abriu sua casa de tal maneira para Jesus que as pessoas falavam, é a casa de Jesus. Será, Belinha, será, João Felipe, que Jesus olha para a casa de vocês e diz, eu moro lá na casa da Isabela e do João Felipe. Onde você mora, Jesus? Na casa do Eliseu. Onde você mora, Jesus? Na casa da Maria. Porque dá a entender que aquela casa que Jesus ficava era a casa de Pedro. Mas todos diziam que era a casa de Jesus. A nossa casa precisa ser conhecida como a casa de Jesus. Aleluia. Versículo 2 de Lucas 7. Vamos voltar para o nosso texto base. E a Bíblia diz assim, versículo 2 de Lucas 7. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Centurião era um oficial romano que comandava 100 soldados. Então não era um nome. A gente fala muito servo de um centurião, mas centurião não é um nome próprio, e sim uma função, um cargo, o qual ele ocupava, mas não era dentro do povo de Israel, era do Império Romano. Então este homem, ele tinha 100 soldados debaixo das suas ordens. E o servo dele, que era tratado como filho, em algumas versões ele chega a dizer o meu rapaz, o meu menino. O servo dele, que era tratado como filho, estava terrivelmente doente, à beira da morte. Mateus capítulo 8, versículo 6 diz que ele estava paralítico. A situação era muito grave, irmãos. Lembra de Sara? A gente fala muito que Sara já estava idosa, mas Sara também era estéril. Então nós tínhamos dois problemas em um, a idade e a esterilidade. Aqui estamos falando de um jovem, possivelmente um jovem, que estava paralítico e à beira da morte. A paralisia por si só já era um problema. Mas ele ficou doente e estava à beira da morte. Mas quando Jesus chega, a paralisia vai embora, a morte vai embora, a enfermidade vai embora. Jesus cura por completo. Jesus liberta por completo. Jesus salva por completo. Aleluia. E nós podemos entender, irmãos, pelos relatos aqui de Lucas, Mateus também fala que esse homem era um homem piedoso. Porque eu estou falando aqui de um oficial romano. Vocês pensam como ele andava no meio do povo de Israel. Cabeça lá em cima. Por muito menos algumas autoridades do nosso querido Rio de Janeiro, né? Quando passam por nós, ou quando estão em alguma operação, parecem que estão acima de tudo e de todos. Pensa no oficial romano naquele tempo. O Império Romano dominava o mundo naquele tempo, inclusive dominava Israel. Então Israel vivia debaixo do domínio romano. Se eu sou uma oficial do Império Romano, eu me sinto acima das pessoas que estão ali em Israel. Mas aquele homem não era assim. Você já começa a perceber os detalhes que aquele homem tinha um coração bom. Um detalhe aqui que eu já pego no texto. Ele estimava o seu servo. Quando você sai de casa, você cumprimenta os porteiros. Quando você chega no mercado, você dá bom dia para a caixa de supermercado. Quando você passa ali na esquina e tem uma pessoa varrendo, você dá bom dia. Porque aquele homem tratava bem os seus empregados. Mas eu vou te fazer uma pergunta que vai um pouquinho mais profundo. Será que você sairia da sua casa para mandar recado para Jesus curar um empregado seu? Com tantos pedidos que nós temos, será que nós iríamos nos preocupar com aquele jardineiro, com aquele pedreiro que trabalha na nossa casa? Com aquela diarista? Com aquele pintor? Pensem nisso. Será que nós iríamos dedicar tempo e exposição, porque afinal estamos falando de um oficial de Roma, para pedir ajuda para alguém que trabalha na nossa casa, Luquinhas? Ô, senhor, eu vim aqui pedir ajuda para o senhor curar o pedreiro que está lá fazendo o partido Benjamin? Já pensou nisso? O homem nunca pediu nada para ele, mas ele saiu da sua casa. Mateus diz que ele saiu de casa, Lucas diz que ele pediu, para que os anciãos de Israel fossem até Jesus. Mas o que importa é que ele se humilhou para pedir ajuda por um empregado. Como está o nosso coração, igreja? Será que temos sido duros no tratar as pessoas? Será que nós estamos por aí exalando ódio, ira, rancor?
Será que nós olhamos para as pessoas que trabalham conosco, ao nosso lado, para nós, com amor, com graça, com dedicação? Ou achamos, chama aí o gerente, porque isso aqui tá uma porcaria. Não é verdade? Nós temos que ser mais humanos. Isso começa pela igreja. Só que aqui nós temos, não é nem parábola, é uma história real de um homem que não fazia parte do povo de Israel e sabia estimar as pessoas. Sabia cuidar das pessoas. Sabia amar as pessoas. Amém. Então, lá em Lucas 7:3, nós começamos a ter mais detalhes desse texto e desse homem. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus... Versículo 3. Enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ele ouviu falar. Claro, 10 cidades alcançadas só na Galileia. Nós lemos lá em Mateus que Jesus curava, libertava, pregava o evangelho do reino. Não eram só sinais, ele pregava a salvação. Então aquele homem falou, gente, tem um profeta aí, um mestre, eles chamam de Rabi, que faz cada coisa maravilhosa. Irmãos, como é importante você ouvir a palavra de Jesus. Eu sei que hoje é dia de futebol, mas eu pergunto para você, o que o futebol muda na tua vida espiritual? Nada, é entretenimento. Entretenimento não muda nada na nossa vida. O entretenimento é bom e nós precisamos dele. Mas pensa nisso. O filme que você assistiu ontem, aquela série que você vai chegar em casa e assistir hoje, o que isso muda na tua vida espiritual? Nada. Agora, ouvir a palavra de Jesus, ouvir a pregação do evangelho, aumenta a nossa fé. Amém, por isso que aquele homem teve fé para enviar um pedido de socorro a Jesus. Aleluia. Mesmo sem fazer parte do povo dele. Mesmo sem ser israelita. Ele ouvia, e ele me parece aquela pessoa que gostava de ouvir história. Então alguém chegava perto dele, no The Chosen, ele foi chamado de Gaio, vocês lembram disso? Ele era bem piedoso, bem amigo. Alguém assistiu a série The Chosen? E colocaram ali o nome dele de Gaio. Então ele parecia sempre uma pessoa muito solícita, muito perdoadora. Ele evitava alguns conflitos. Então alguém chegava para ele, vamos dizer que ele se chamasse Gaio, e te falar, Gaio, você soube o que aconteceu hoje? O Rabi curou uns 5 cegos, uns 10 cegos. Sério? É, diante dos nossos olhos. E o endemoniado que estava lá caindo no chão, espumando, fazendo e acontecendo, e de repente Jesus chegou, liberou uma palavra e ele ficou liberto. E Gaio ficava, é mesmo? Que poder tem este homem? Quando ele precisou de um milagre, ele se lembrou de quem? De Jesus. Quando nós precisamos de um milagre, de quem nós nos lembramos? Ah, daquele médico que é muito bom. Ah, da doutora Simone que vai me ajudar a resolver aquela causa. Quando eu preciso de um milagre, eu lembro da Ariane que vai me fazer aquele bolo que eu sei que não vai dar errado. Eu lembro da Maria que vai fazer um jantar maravilhoso para os casais e a gente não vai ter problema. Irmãos, a gente pode lembrar de muita gente, mas nós precisamos nos lembrar primeiramente de Jesus. É Ele quem vai nos socorrer. Se Ele quiser usar pessoas, Ele vai usar pessoas. Mas nesta noite, o que precisa ficar bem impresso em nosso coração é que basta uma palavra. Amém. Aleluia. Versículo 4 de Lucas 7. Aliás, versículos 4 e 5 diz assim. Estes, chegando-se a Jesus, quem? Os anciãos dos judeus, tá? Ele não foi até Jesus, Mateus diz que ele foi. Mas pode ser também uma figura de linguagem, como se o fato dele ter pedido para que os anciãos fossem até Jesus, era como se fosse a presença do próprio centurião lá. Então aqui a Bíblia diz que os anciãos dos judeus, né, eles chegaram a Jesus com instância. O que é instância? Insistência. Lhe suplicaram dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é o que, irmãos? Amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quem era este homem? Construiu uma igreja, pastor. Era amigo do povo, irmãos, hoje está difícil. Quantos amigos você tem aí? Dá numa palma da mão? Dá nas duas? Eu tenho muitos irmãos em Cristo que são os meus amigos. Mas se você falar só de amigo, amigo, até dentro da família é difícil, irmãos. Se esse homem era chamado de amigo do nosso povo, irmãos, nosso povo é muita gente. Ele era amigo de todos.
Porque ele fazia o bem e não o mal. Amém. Ele estava sempre pronto a ajudar. Dentro do que ele podia, como oficial romano, ele ajudava, ele construiu uma sinagoga. Só que aí entra um problema. Os anciãos dos judeus, que eram líderes das sinagogas naquele tempo, tentaram convencer Jesus de realizar um milagre na vida do centurião. Fala comigo. Por merecimento. Por merecimento. E aí que mora o problema. Quando nós achamos que Jesus tem que nos abençoar porque nós merecemos. Eles dizem assim, ele é digno, versículo 4, de que lhes faça isso. E quando a Bíblia diz que foi com insistência, foi com instância, irmãos, eles perturbaram Jesus. Jesus, o senhor tem que resolver a questão lá do Gaio. Jesus, o senhor tem que falar o negócio do centurião. Jesus, o senhor tem que fazer alguma coisa. Jesus, o senhor tem que ir lá. Ele merece, ele é digno. Jesus, ele construiu uma sinagoga. Jesus, ele é amigo do nosso povo. Irmão, se é a gente, só a misericórdia de Deus. E eu falei, irmão, pode deixar que eu vou orar. No tempo certo, e se Deus quiser, ele vai fazer. Mas Jesus é muito paciente e não fez assim. As obras não salvam. Deixa marcadinho aí, Efésios, capítulo. Hoje eu também pastor João, né? Efésios 2, versículo, porque hoje tem um momento de gratidão pela vida dele. E aí eu tô indo em alguns textos, como ele tem o hábito de fazer, né? Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque a Bíblia, irmãos, ela toda se completa. Como é que pode, né? A lei humana, ela se contradiz. Simone sabe muito bem disso. Tem uma lei aqui, daqui a pouco tem que ter uma emenda, porque senão a lei vai acabar se contradizendo, uma hora uma coisa vai bater com a outra. E aí vai dar problema. Mas como é que pode? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse não se contradiz. Amém. Efésios 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, anciãos, não tem essa de ele é digno, não tem essa de que ele merece, não tem essa de que Jesus tem que fazer. Que tempo é esse, irmãos, que estamos vivendo? E se nós não tivermos cuidado, a gente embarca. Porque eles são tão fervorosos no ensinar. Eu decreto, eu determino, eu declaro, e bate o pé, aquilo te ativa. Daqui a pouco você tá, eu vou fazer a mesma coisa. Não, eu determino, eu declaro. Não, meu irmão e minha irmã, quem decide é ele. Amém. Quem determina é ele. Vamos fazer uma conjectura aqui? Pensa numa pessoa que vai ter uma audiência com o juiz. A pessoa vai chegar lá e fala, juiz, eu determino que a sentença seja dada. Isso é assim, Simone? Pensa alguém chegando na sua loja, irmã Rosa, e falando para a senhora que é a dona da loja, eu determino que esse ar-condicionado baixe o valor. Isso não existe. Pense alguém chegando para o médico e dizendo, eu determino que o senhor agora me dê uma receita tal, porque eu quero tomar um remédio tal. Por que com Deus a gente quer determinar? Por que com Deus a gente quer mandar? Por que a gente teme as autoridades? Mas a Deus a gente não teme. E quando eu falo em temor é respeito. Respeitamos as autoridades, respeitamos os donos de lojas, os empresários, os advogados, os médicos, os professores. Eu sei que hoje em dia nem tanto, né? Porém, somos da época que respeitávamos os professores. Ninguém chega para o professor e diz, eu determino que os senhores dê matéria tal. Eu determino que a prova seja anulada. Isso não existe. Mas com Deus, que é a autoridade suprema, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, que é digno de todo respeito e reverência, nós queremos dar ordem em Deus. Imagina o coração. Irmãos, se você, como uma autoridade, alguém chegar para um pastor e dizer, pastor, eu determino que o culto agora vai para 10 horas. Você vai ficar assim, mas gente, o que essa pessoa tem na cabeça? Você imagina Deus ouvindo todas as determinações dos cristãos, se achando o dono do mundo, os donos do mundo. Semideuses, os anciãos estavam nessa. Gente, presta atenção. Essa soberba não vinha do centurião. Essa questão de dizer mereço, posso, eu sou, não era dele. Era dos anciãos que, movidos por... Não quero falar muito, né? Mas vocês entendem? O homem construiu a sinagoga. O homem tinha uma posição. Deu para entender sem eu falar, não deu, irmã Valdez?
Isso aí, Luquinhas. Não é o do pastor Luiz, não. O pastor Luiz é assim. Assim. Esse aqui, ó. Eles querem colocar Jesus na parede. Gente, porque olha só. Preste atenção. Volta lá para Lucas 7. Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo, versículo 5, nos edificou a sinagoga. É quase dando uma prensa em Jesus que ele tinha que fazer, porque o homem era alguém importante. Eu gosto muito de Charles Spurgeon, já ouviram falar? Um pregador batista britânico. Ele diz o seguinte, olha essa frase. Spurgeon diz que não é o mérito, mas é a miséria que deve ser a nossa alegação para com o Salvador. Glória a Deus. Não é o mérito, mas é a miséria. Nós não podemos chegar diante de Deus, irmãos, nem para interceder, Senhor, lembra-te, Senhor, porque ela é tão boa, porque ele é tão isso, porque eu sou tão aquilo. Não, tem que falar da miséria. Senhor, lembra, porque precisamos, porque ela precisa, porque ele precisa, porque somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu era o conhecedor da lei. O fariseu, ele foi ao monte orar. Jesus conta essa história dizendo, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, conhecedor das leis. Ele tinha uma posição também dentro do povo judeu. Um fariseu era alguém, um mestre acerca das leis. E um publicano, que era alguém que trabalhava para o Império Romano cobrando impostos. Quando o fariseu foi orar, segundo a Bíblia fala lá em Lucas 18, do 9 ao 14, o fariseu começou a declarar o que ele fazia. Parece que ele não conhecia Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que não é por obra. Senhor, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele começou a lembrar a Deus do que ele fazia em prol da sua vida espiritual. E o pior, ele ainda começa a julgar o publicano. Obrigado porque eu não sou adúltero. Obrigado porque eu não sou ladrão. Ai, irmãos, quantas igrejas usam oração para atingir pessoas? Ah, Senhor, todo fornicador que está neste lugar vai consumindo. Os fofoqueiros, Pai, que estão perturbando a tua casa. Irmãos, isso não é oração não indireta. Vocês já viram isso? Porque eu já vi. Eu já vi. Orações onde, na verdade, a intenção era atingir alguém. O fariseu fazia isso. Ele começou a tentar atingir na oração. Meu Senhor, tem misericórdia, que nós não caiamos nesse erro. Vai orar pelo filho, começa esse filho que está tão desobediente na frente dele, irmãos. A cara do Léo. Esse filho que tem me dado tanta dor de cabeça, Jesus. É quase que um desabafo, né? Na hora da oração. Então o fariseu começa a falar, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou pecador, como uns e outros aí. Cantadinho publicano. E aí o publicano, sabendo que era pecador, ele só faz uma oração. Ser propício a mim, Senhor, pecador. Jesus disse, quem desceu justificado? O publicano. Não foi o fariseu. Irmãos, nós nunca vamos conseguir impressionar Jesus. Porque o que chama a atenção de Jesus é a nossa miséria. Amém. Não é o nosso mérito. Lucas capítulo 7, versículo 6. A Bíblia diz assim. Lucas 7, versículo 6. Então, Jesus foi com eles. Percebeu que Jesus não respondeu? Aliás, nós já vimos muitos milagres que Jesus não respondia. A filha de Jairo. Jesus foi com Jairo. E Deus tem falado muito isso ao meu coração, que nós não precisamos ouvir uma resposta de Jesus. Precisamos perceber que Ele está agindo. Amém. Jesus não falou nada. Tentaram impressionar Jesus. Olha, Ele fez a sinagoga. Olha, Ele merece. Senhor, Ele é digno. Jesus não falou nada. Jesus foi com eles. Sabe por quê? O assunto de Jesus não era com os anciãos. O assunto de Jesus era com quem tinha fé e humildade para receber. Amém. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, continuando no versículo 6. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos. Ah, meu irmão, só segura uma coisa aqui. Quando você é amigo, você colhe amigos.
Quando você é amigo, você vai colher amigos. E sabe quando você vai descobrir isso? Na hora da angústia. Para com esse negócio de ficar chateado que a pessoa não te passou um zap. Você tá bem? Glória a Deus por isso. Agora, quando você tá mal, os amigos vão se manifestar. Porque no dia a dia, ninguém às vezes vive passando mensagem para ninguém ou ligando para ninguém. Agora, e na hora do aperto? Em todo tempo ama o amigo. E na angústia se faz o irmão. Ou em algumas versões, nasce o irmão. É na angústia que a gente sabe quem está com a gente. Amém. É na luta que a gente sabe quem está do nosso lado. Então, naquele momento, o centurião tinha amigos. Porque ele se fazia amigo. Aquilo que você semear, você vai colher. Ah, pastora, mas um amigo me traiu. Judas também traiu Jesus. E andava com ele. Isso não mudou o caráter de Jesus. O fato de Judas ser quem ele é, não alterou em nada o caráter de Jesus. Irmãos, porque o problema é de Judas. Se a pessoa é traidora, se a pessoa é mentirosa, se a pessoa é fofoqueira, se a pessoa se levantou contra, isso aí é com ela. As atitudes dela falam sobre ela, não é sobre você. Amém. Isso é difícil de entender, porque a gente quer muitas vezes reagir. Ah, porque falou mal de mim, vai ver só. Ah, porque fez isso comigo, eu vou pagar na mesma moeda. Ah, porque agora eu vou postar para todo mundo saber, irmão. A vingança pertence ao Senhor. A Bíblia toda fala isso. Olha que coisa interessante. Deus permitiu que a Síria levasse o reino do norte, Israel, Samaria, para o cativeiro. Certo? Deus permitiu que a Babilônia levasse o reino do sul, Judá, para o cativeiro. Porém, como eles levantaram muito forte a mão contra o povo de Deus, Deus os puniu. Vocês entendem isso? O povo estava afastado, o povo era idólatra. A gente está terminando de ler os profetas menores, a gente está vendo isso. Como Deus usou Ageu, Miqueias, Sofonias, irmãos Naum, Abacuque, dizendo que viria juízo para as nações. Mas não foi Deus que mandou eles levarem. Deus não usou a Síria, Deus não usou a Babilônia para levar o povo dele para o cativeiro, para eles pararem de ser idólatras? Sim, mas Deus não mandou pesar a mão. Então a Bíblia diz que todos eles sofreram retaliações, porque pesaram a mão sobre o povo do Senhor. Babilônia sofreu, a Síria sofreu. Então entenda que a justiça de Deus não falha. Amém. Até quando Deus permite uma dor. Se pesarem a mão sobre nós, Ele vai pesar a mão sobre quem pesou a mão em nós. Deu para entender? Meu Deus. Se pesarem a mão em nós, Ele vai pesar a mão sobre quem pesou a mão sobre você. Por isso que Jó sofreu tanto. Mas Deus deu uma ordem a Satanás. Você não toque na vida dele. O diabo tem limite, irmãos. O inimigo tem limite. As enfermidades têm limite. As provações têm limite. As perdas têm limite. Amém, meu Deus. Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens e toda a sua saúde. Mas com um limite. O mar não te amedronta? Alguns aqui vão dizer, não, eu amo o mar, não tenho medo nenhum. A mim dá uma certa... De forma geral, vamos falar do ser humano de forma normal e geral, tirando aí os surfistas, você entende o limite do mar. Você pode achar lindo, ele tá azulzinho, você, somente aqui no Rio de Janeiro, né? Tô falando de região dos lagos, não, nem nas praias do Nordeste. Então você olha para o mar e ele te intimida, mas ele tem um limite. Se você se colocar na areia ali depois da arrebentação, ele não vai te alcançar. Que Deus colocou limite no mar. Assim são as lutas, elas têm um limite. Deus colocou um limite. E esse limite não vai ultrapassar o que Deus determinou para você. Vai ser como a Síria, vai ser como a Babilônia. Vai ter que respeitar o que Deus mandou. Aleluia. 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 O centurião demonstrava todo quebrantamento e humilhação de seu coração diante da santidade de Jesus. A gente consegue observar isso aqui no versículo 6. Então Jesus foi com eles. Eu disse que você não precisa ouvir Jesus. Você precisa perceber Jesus. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, leia comigo, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Meu Deus. Enquanto os judeus ficavam... Lembra daquele que era leproso?
que recebeu Jesus na sua casa? E parecia, Simão, e parecia mais que ele queria aparecer com aquele jantar do que realmente agradar a Jesus? Porque veio uma mulher, quebrou o vaso, entregou perfume, chorou, secou com o cabelo, e ele só sabia criticar. O que Jesus falou? Eu vim na sua casa, você não lavou meus pés, você não me deu beijo, você não ungiu a minha cabeça, e ela está fazendo isso e você está falando dela? Porque possivelmente esse homem achava o seguinte: Simão, na verdade, o fariseu: olha, eu estou recebendo esse rabi aqui na minha casa porque estão dizendo que ele é o cara do momento. Então, para eu ficar bem com o pessoal, a galera aí da atualidade, eu vou fazer um jantarzinho para ele lá em casa. Mas não recebeu ele como ele deveria ser recebido. Aí você pega um centurião, um oficial romano, que falou para Jesus: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, não. Quantas pessoas tinham oportunidade de hospedar Jesus e não hospedavam? Quantos israelitas, judeus, não botavam Jesus dentro da sua casa, irmãos? Aquele homem não queria a presença dele lá porque ele não se achava digno. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Olha a humildade do coração desse homem. O centurião demonstrava quebrantamento, humilhação diante da santidade de Jesus quando ele diz: não sou digno. Irmãos, volta a dizer o que Spurgeon falava: é a nossa miséria que precisa alcançar o coração do Senhor. Não é merecimento, não. Temos que falar como este homem: Senhor, humildemente eu te peço, mesmo sabendo que eu não sou digno. Não sou digno de nada, irmãos. Nada. Às vezes tem crente que fala: será que eu taquei pedra na cruz? Como se a pessoa fosse digna de receber todas as bênçãos e problema nenhum pode alcançá-lo. A gente vê muito isso no hospital. A pessoa está tão atingida pela situação da saúde, pela situação que ela se encontra de internação, que às vezes alguns cristãos você percebe que eles estão vacilando na fé. A gente percebe o questionamento: pastor, eu sou crente há tanto tempo, por que isso está acontecendo comigo? Ainda usam esse termo: eu joguei pedra na cruz? Ô, meu irmão, Jó jogou? Tinha nem cruz naquele tempo ainda. Pensa nisso. Jesus jogou pedra na cruz dele? Porque, irmão, se Deus não poupou o próprio filho, se Deus não poupou o seu próprio filho, se Deus não poupou o seu próprio filho, nós iremos passar por adversidades, sim, mas em todas elas glorificando o nome do Senhor e sabendo que essas adversidades têm limites. Aleluia! Aleluia! Versículo 7 de Lucas 7. E aí ele não para só dizendo que não era digno, não. Olha que interessante. No versículo 4, os anciãos diziam: ele é digno. Versículo 6, o centurião diz: não sou digno. Perceberam? Cuidado com quem quer te colocar no pedestal, hein? Porque o povo dizia, os líderes diziam: ele é digno. Mas ele dizia: eu não sou digno. Eu não sou digno. Gente, isso é muito forte. Nem o homem falava que era digno, mas os anciãos, os líderes da sinagoga: ele é digno. O dízimo dele é forte, Senhor. Gente, o que é isso? E eu vou dizer para vocês, não está longe disso não. A gente vê isso o tempo todo. Quando as igrejas começam a priorizar algumas classes. Não, porque é jogador de futebol, aí ninguém fica perturbando. Não, porque a pessoa é artista. Não, porque é uma influencer, quer vir no culto, então vou colocar aqui num lugar. Porque, irmãos, pelo amor de Deus, quem queria milagre saía da sua casa atrás de Jesus. No meio de quem? Da multidão. Amém, Jesus. Pensa que Jesus começa, discípulos. Ninguém pode saber. Vai vir um grandão aí de Roma. Então vocês façam atrás de mim. Porque ele sabia tudo, ele era onisciente. Façam atrás de mim uma barreira. Não deixem que chegue perto dele. Ele é muito importante aqui em Roma. Que eu vou fazer um milagre. Que é isso não, irmãos. Quer milagre? Vai tocar nas vestes de Jesus. Quer milagre? Vai falar com Jesus. Quer milagre? Faz que nem Jairo, líder da sinagoga, se prostra diante de Jesus. Não quis saber a posição dele, se humilhou. Hoje os pastores se colocam como deuses, irmãos. Se intitulam deuses. Como o pastor João falou aqui, acho que foi no discipulado. Pastores chegam na igreja, as pessoas beijam a mão dos pastores. E o pastor é papa. Primeira da noite nesse sentido. É pastor ou é papa?
Tem que beijar a mão. Tem que chamar pela divina autoridade. Tem que honrar. Eu não estou dizendo que você não tem que honrar, não. Mas colocar no lugar de Deus. Pessoas que não vão à igreja se aquele pastor não estiver pregando. Graças a Deus que aqui nós não somos ensinados assim. Quem tiver a oportunidade de pregar a palavra neste púlpito, pastor, irmão, diácono, irmã, seja quem for, é alguém que Deus escolheu para aquele dia e Deus vai usar. Aleluia! Então no versículo 7, voltando para o versículo 7, ele diz: por isso eu mesmo não me julguei digno, de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele se achava menos digno que os anciãos de Israel. Por isso que ele falou: eu não sou digno. Por isso que eu enviei alguém para falar com o Senhor. Ele não sabia de nada. Ele achava que os líderes da sinagoga eram pessoas dignas. Aliás, é o que acham lá fora, né? O que deveria ser lá fora? Já foi tempo, né, irmãos? Fulano é pastor, pode vender para ele. É da igreja, pode confiar que vai trabalhar bem. Não, eu sei o que vocês estão pensando. Esses são os... Não. Ainda existe um remanescente. Amém? Ainda existe um remanescente. Porque antigamente havia um respeito. É pastor, é da igreja. Então age corretamente. Não mente, não rouba. Não adultera, vai respeitar a sua mulher. Irmãos, é isso que o centurião pensava. Eu não me julguei digno de ter contigo. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por isso, eu não vim. Por isso, ele diz aqui no versículo 7. Por isso, eu enviei pessoas. Eu não me julguei digno de ter contigo. Aí, ele diz um detalhe aqui maravilhoso. Porém, ou seja, apesar de eu não querer que o Senhor vá na minha casa, porque eu não sou digno de te receber, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem entende o poder da palavra como nós não entendemos, irmão. Você me desculpa, mas quando eu fiz essa mensagem, eu vi que eu não entendi o poder da palavra. Ele acredita que a palavra de Jesus tem o mesmo poder que a presença de Jesus. E a gente chega agora no ponto alto da mensagem. Em algumas igrejas, em alguns pregadores, dão um título dessa pregação de basta uma palavra. Não sei se vocês já viram. Porque o ponto alto aqui da vida desse centurião é exatamente essa frase. Eu não sou digno que você vá na minha casa não, mas manda uma palavra. O meu rapaz vai ser curado. Ele entendia que era equivalente. Lucas, você que ama matemática. Era equivalente. Presença de Jesus igual palavra de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão percebendo isso? Que coisa maravilhosa. Lembra quando eu falei lá no início da pregação para você pegar a sua Bíblia e dizer: essa é a minha Bíblia. Glória. E através dela eu viverei milagres? Porque a presença de Jesus é igual, equivalente à palavra de Jesus. Por isso que ele falou: eu sei que o Senhor não precisa estar. O Senhor só precisa enviar uma palavra. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. A Bíblia diz assim. Estamos caminhando para o final da mensagem. Aleluia. Versículo 8 de Lucas 7. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Segura aqui que ele vai dar uma explicação incrível. Sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Eu não sei se você prestou atenção. Eu, o centurião, vamos chamá-lo de Gaio, estou sujeito a uma autoridade. Fala comigo. Roma. Eu estou sujeito a uma autoridade e tenho soldados que estão sujeitos à minha autoridade. Então volta, vamos ler de novo. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Olha a comparação que o centurião está fazendo. Presta atenção. Eu estou sujeito a Roma e meus soldados estão sujeitos a mim. Automaticamente, meus soldados estão sujeitos a Roma. Entendem? Ele está no meio. Ele está dizendo o seguinte: eu sou homem sujeito à autoridade.
Eu estou sujeito ao Império Romano. Tem gente acima de mim. Tem oficiais acima de mim que estão sujeitos a Roma. Então eu estou sujeito a Roma. Os meus soldados estão sujeitos a mim. Automaticamente, tudo que eu falo, os meus soldados vão fazer, porque na verdade é ordem de Roma. Olha o que ele está falando de Jesus. Segura agora. Ele via Jesus sujeito ao Pai. E as palavras de Jesus sujeitas a ele. Automaticamente, as palavras de Jesus estavam sujeitas ao Pai. Vocês conseguiram entender? Que o centurião fez um negócio aqui, que eu vou falar, eu já preguei esse texto aí na minha vida, pelo menos umas 5 vezes, eu nunca percebi que, na verdade, o centurião estava explicando isso. O que ele entendia de autoridade. Ele estava dizendo, Jesus, o senhor é como eu, o oficial do Pai. Coisa que judeu não conseguiu perceber. Coisa que israelita não conseguiu aceitar. Ué, não é esse o filho de Maria? Ué, mas não é o carpinteiro? Filho do carpinteiro José, já falecido? Não são as suas irmãs? Aí começa a falar o nome dos irmãos dele? Não foi esse? Pobrezinho nasceu em Belém. Até na música botaram ele como o próprio pobrezinho. Cresceu em Nazaré. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Como se eu estivesse falando de uma comunidade aqui do Rio. Para você entender bem, é como se eu estivesse falando de uma comunidade do Rio. E da comunidade tal pode sair alguém bom? Imagina que Jesus viesse da comunidade. Será que ele seria aceito aqui hoje? Não vou citar nenhuma para não ofender ninguém. Eles estão esperando, mas eu não vou falar. Zeldinha. E da cidade de Deus pode vir alguém, ele, mestre, que isso? Ele trabalhava lá naquela borracharia, naquela esquina, perto da casa da Zelda. Ele é Messias? Irmãos, fazem de tudo para colocar Jesus lá embaixo. Aí vem um homem romano e bota Jesus lá em cima. Então é essa comparação que ele faz. Jesus, eu estou na mesma posição que o Senhor, nesse sentido de autoridade. O Senhor está a serviço do Pai. O Senhor é o oficial de Deus, eu creio nisso. E as suas palavras estão sujeitas ao Senhor, ou seja, as suas palavras, Jesus, estão sujeitas ao próprio Pai. O que o Senhor falar, Deus confirma. Gente, pelo amor de Deus. Porque o Gaio estava falando era isso. Vou continuar segurando esse nome aí, só para você entender melhor que centurião não é nome, né? Mas ele estava dizendo isso. Tudo que os meus soldados fazem é o que Roma quer. Passa por mim, mas é o que Roma quer. É algo que está intrínseco aqui no texto. Então, tudo que Jesus fala é o que o Pai quer. Meu Deus do céu. As palavras de Jesus têm crédito, têm validação, têm poder, têm milagre, irmãos. Aquilo que o discípulo não entendia. Aleluia. Aquilo que o discípulo não entendia, o centurião romano entendeu. Suas palavras têm validação. Suas palavras têm poder. Suas palavras têm crédito. Suas palavras carregam milagre. Oh, aleluia! E a gente despreza essa palavra porque acha que tem que aparecer um anjo. Que se o culto não tiver alguém sapateando, não foi culto bom. Então, os nossos irmãos tradicionais vão fazer o quê? Porque eles vão pro mesmo céu que a gente. Eles só não usam os dons. Correto? É isso, pastor, que você ensina pra gente? Eles só não usam a ferramenta dos dons. Pensa nisso. Então, se eu não falar aí, irmãos, lembra que teve um culto que eu tive uma visão de espírito da morte saindo daqui. No outro culto eu tinha uma visão de um homem onde as suas vestes enchiam todo o templo. E hoje Deus não mostrou nada. E você acha que por isso ele não está aqui? Basta uma palavra. Glória a Deus. Aleluia. Basta uma palavra. Xaralabacanta labassoa lamanaias. Ele entendeu, Jesus, tua palavra tem poder. O que o Senhor falar, o Pai está dizendo amém. O Senhor é a mesma coisa que o Pai. O Senhor e o Pai são um. Meu Deus. E judeu fazia o quê? Achamento. Pobre desse jeito, indo de comunidade. Ele não. Com certeza o Messias, alguém, aparência boa. Isaías diz que ele não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha beleza. Irmãos, como o homem, o ser humano, ele é enganado pelas aparências. Tem gente que acha que um pastor é bom porque ele se veste de terno, gravata, porque tá com aquela lente nos dentes. Nada contra não, tá? Tô dizendo, tem gente que acha isso. O corte é aquele corte do momento. A Bíblia dele você nunca viu no Brasil. Meu Deus do céu, irmãos. O mais humilde dos pastores não tinha onde reclinar a cabeça.
usava a casa de Pedro. O mais humilde dos pastores dependia de oferta. Lucas capítulo 8, as mulheres que assistiam a Jesus. Não eram os discípulos, não, era a Jesus. Não se impressione com a aparência humana. Deus pode usar uma pessoa com todo o dinheiro desse mundo. Mas não ache que Deus só usa pessoas com dinheiro. Pelo contrário, irmãos. A Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que eram buracos feitos nos muros, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico acha que o dinheiro dele compra tudo. Tá doente? Vamos lá pro Barra Dora agora. Não, nem Barra Dora, não. Mas vamos lá pro Quinta Dó, para aquele Copstar lá de Copacabana. Nem vou falar de Sírio-Libanês, né? Que todo mundo é Sírio-Libanês lá em São Paulo. Pega o melhor advogado para ganhar essa causa. Então o rico, ele entende na cabeça dele que o dinheiro dele vai resolver tudo. O carro deu defeito, pega um dos 10 que está na garagem. A gente dá defeito, só o sangue do cordeiro. Meu Deus. Vamos ver quanto tá para ir de Uber. Ih, muito caro, melhor a gente ir a pé. Ou pegar um ônibus. Mas o rico, pega um dos 10 que tá lá. Se não tiver, vai ali na concessionária e compra um. Gente, olha como é que o pobre ele se aproxima de Deus. Senhor, o carro deu defeito. E meu Deus, manda um anjo mecânico. Manda, Senhor, agora, que eu não sei o que está acontecendo com esse carro. Me ajuda aqui, Jesus. Dá problema no banheiro, não, Júlio? Aí Deus tem que enviar um anjo que vai consertar o teu banheiro, né, Júlio? Só que o Júlio entende que ele é o anjo, né? Então ele vai lá para consertar o banheiro. Aí a gente fica lá, Senhor, me mostra, Senhor, onde é que tá isso aqui? Onde é que tá furado esse cano? E o rico? Manda vir, o engenheiro construiu a casa, manda vir arquiteto, manda vir, não sei, manda vir, resolve aí. Isola o banheiro que eu tenho mais 15 para usar. Pensa nisso, irmãos. A gente tem um, talvez alguns 2, talvez alguns 3. Mas vamos falar quem tem um? Deu problema em um? Misericórdia, 5 dentro de casa? 4, né, pastor, agora? Mas se for o Lucas, a Glaucia e a Benjamin, Meu pai salvou. ele vai ficar, pelo amor de Deus, Senhor. O Lucas vem aqui hoje com aquela criança. Aí, olha como é que a gente se aproxima de Deus. Meu pai, me ajuda a consertar esse banheiro. Olha a gente orando. E o rico? Resolve com dinheiro. Ai, irmãos, como é bom ter acesso a Deus. Amém. E saber que Ele resolve todos os nossos problemas. Aleluia, aleluia. Versículo 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Admirou-se Jesus dele. Vamos ler juntos? Admirou-se Jesus dele. E aí Jesus, como sempre, ele vai perder a oportunidade de dar uma lição de moral. E voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Estou fazendo porque ele merece? Estou fazendo porque ele é digno? Ele mesmo diz que não é. Estou fazendo porque ele construiu uma sinagoga? Também não. Estou fazendo porque ele é oficial? Estou fazendo porque ele tem uma fé que eu não vi no meio dos meus filhos. Estou fazendo porque ele tem uma fé que nem vocês que estão seguindo têm. Porque muitos seguiam Jesus, irmãos, atrás das bênçãos. Já que ele faz, vamos ver se realmente é assim. Já que ele faz, não custa nada eu olhar o pedido. Centurião não. O milagre não era para ele. O milagre era para um empregado. Ele não se acha digno de estar na presença de Jesus. Ele não quer que Jesus entre na casa dele, porque ele sabe que a palavra de Jesus tem o mesmo poder que a presença dele. Amém, Jesus. Enquanto aqueles que cercavam Jesus só tem que botar a mão, só tem que fazer assim, só tem que pegar o óleo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago fala que o óleo é para quem está doente. Que os presbíteros peguem o óleo e unjam o enfermo. É o óleo, pastor, que vai salvar o enfermo? E a oração da fé salvará o enfermo. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém, Jesus. Mas hoje em dia, cuidado, irmãos. Tem gente pegando vidro de azeite e levando para um monte para ungir. Isso não está longe também, não. Conheço várias pessoas. Hoje eu fui no monte para poder levar o azeite para ungir. Muitas pessoas agem assim. Às vezes a pessoa vem aqui na igreja e pede: pastor, você não tem um óleo consagrado para levar para casa, não? Meu irmão, você tem a palavra. Basta um óleo ungido? Basta uma palavra. Amém, Jesus. Aleluia. Glória. Às vezes a gente já passou por isso.
Tem algum óleo consagrado? Tem algum óleo ungido? Ou seja, vocês aqui distribuem óleo. Irmãos, quando a gente tentou comprar esses óleos na internet, coitada da Ana Clara, vendia tipo assim, 100 óleos. Ai, gente, mas nós somos 3 pastores. 100 óleos? Daqui a pouco a Ana Clara procurava de novo 1 litrão de óleo. Mas, gente, aí que eu entendi. Como está na moda esse negócio de distribuir óleo para os membros? O membro leva óleo para casa. O membro leva o óleo para ungir lá no monte. O membro leva óleo para o trabalho. Unge mesa de patrão, irmãos. Onde você tem apoio na Bíblia para fazer isso? Ora pelo teu patrão. Ora pelo teu ambiente de trabalho. O poder não está no óleo, o poder está na palavra de Jesus, que tem a mesma validação que a presença dele. Aleluia! Ou seja, aquele centurião tinha uma fé improvável. Ele não era judeu, ele não conhecia a Torá, não sabia das profecias a respeito do Messias e mesmo assim acreditou em Jesus. Judeu crescia aprendendo a Torá. Judeu crescia aprendendo acerca das profecias do Messias. Judeu crescia no templo. Judeu crescia ouvindo os ensinamentos dos pais acerca do que Deus fez com o povo de Israel. E o centurião não tinha nada disso. Nenhum conhecimento. Ele ouvia falar de Jesus e sabia que era um homem santo. Sabia que ele era o Filho de Deus. Por isso que a sua fé foi improvável. Para finalizar, versículo 10. Vou convidar o Luquinhas. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus foi lá? Não. Jesus foi na portinha? Jesus mandou o óleo? Jesus enviou uma palavra. Eu irei curá-lo. Amém. Eu irei curá-lo. Aleluia. Amém, Jesus. Verdade. Não materialize a sua fé, igreja. Não Eu sei que o tempo todo nós somos assediados a materializar a nossa fé. Quando chegamos no hospital, tem pessoas com toalhinhas aqui. Você pergunta de uma igreja séria. Mas todo mundo que passa lá, ela aceita toalha, ela aceita o óleo, ela aceita uma plantinha, ela aceita a ruta, ela aceita qualquer coisa, porque ela acha que a situação dela, ela tem que aceitar qualquer coisa, porque só Jesus não está dando jeito. O centurião foi só nele. E nem precisava da presença. Basta uma palavra. E quando eles chegaram na casa do centurião, o menino estava curado. Glória a Deus. Aleluia. Betiosen mostrou o menino andando. Por sinal, uma cena, joga no YouTube, a cura do servo centurião Betiosen. Pequenininho, 10 minutos, 12, 8. Você vai ver que até a paralisia daquele jovem foi curada. Glória a Deus. Jesus faz a obra completa, irmãos. Amém, Jesus. É verdade. Ele vai nos curar por completo. Eu preguei aqui sobre Lázaro e eu falei que se Lázaro fosse curado daquela enfermidade, talvez ele morreria mais à frente de outra. Mas quando ele foi ressurreto ou ressuscitado, tudo nele voltou a ter vida de forma zerada. Glória a Deus. Por isso que às vezes a situação tem que piorar, para Deus manifestar a glória dele. Amém. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Xaralabacanta, labaçoa, lamanais. Fique de pé. Amém, Jesus. Aleluia. A palavra validada e poderosa de Jesus encontrou o servo do centurião. Uma palavra carregada de autoridade sobre as doenças e sobre a morte. A doença teve que obedecer Jesus. A morte se retirou diante da palavra de Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, aqui nós nos colocamos em Tua presença. Humilhamos o nosso coração.